dia, Gabi. Meu amor, meu pistache. Ai, eu tô pistache hoje, um sorvetinho. Aliás, é um dos sorvetes que eu mais gosto. Eu também. Na vida. Eu também. Sou louca por sorvete de pistache. Tá vendo? Por isso que a gente se dá bem, gente. Amigo. Aliás, eu não coloquei você na escalada hoje, mas ele já tava aqui, viu, gente? A camiseta dele não quer dizer nada para o Revista da Manhã, gente, tá? pelo amor de Deus. Foi meio na pressa de chamar o intervalo logo, que eu precisava chamar. Não tem nada a ver com o que tá escrito na camiseta. Daqueles. Regiane, eu vou usar isso daqui como uniforme todas as vezes que você não me apresentar direito aqui nesse programa, tá bom? Gente, essa camiseta é muito boa. É muito maravilhosa. Aliás, eu vou melhor que as suas, essas camisetas. Não Gente, é? já tomei bronca com elas, já dei risada, já aconteceu de tudo essas Eu camisetas. tenho umas lojas muito bacanas que estão me vestindo, eu agradeço a todas aqui que estão como parceria aqui da TV Gazeta. Elas Obrigado, são viu? justificativas, inclusive. Não, são tem super tudo. divertidas, Manda gente. o recado. Inclusive, tem uma galera que tá adorando e vai comprar de presente de Natal aí. Mas Ai, que enfim. legal, que boa ideia. Não é? E tem preço bom, né? Não é? Já fizemos Bom, um enfim, videozinho fizemos um aqui, merchan. maravilhoso. Bom, vamos fazer o seguinte, antes das notícias, que o Gabi tem um montão, inclusive, meu Deus, o que aconteceu na Fazenda ontem, caiu o mundo. Mas depois você conta. Depois você conta. Tá. Antes a gente tem um convidado mais do que especial para participar do nosso Revista. Logo cedo a gente vai dar bom dia para ele. E você que está em casa, a partir de segunda-feira vai começar a dar bom dia para ele também aqui na telinha da TV Gazeta todos os dias. Tô falando do querido Boris Casoy. Seja bem-vindo à Revista da Manhã. Que prazer falar com você. Bom dia para vocês dois, Regiane e Gabriel. Bom dia, Grande Boris. prazer estar com vocês, ouvir falar de comida, ouvir falar de regime logo de manhã. Em todo caso, regime é muito ruim, esse negócio de emagrecer, é péssimo. A televisão, o Bolsonaro devia proibir isso na televisão. Olha, Boris, vamos combinar aqui. A gente tá passando por um ano tão difícil. Se proibir da gente comer essas gostosuras aqui de manhã vai ser complicado. Inclusive, quando esse pesadelo passar, você tá convidadíssimo para vir aqui se deliciar com a gente, viu? Mas com o maior prazer. Vocês pensam, eu já estava ouvindo a conversa de vocês antes de o programa entrar no ar, graças à tecnologia. Certo. Tava muito divertido, viu? Tava muito divertido. Acontece de tudo nos quando bastidores. eu vou contar, vou entregar a vocês. Ai, meu Deus, socorro. Eles tiveram que trocar a cadeira, porque ela está vestida de amarelo e estava sentada na cadeira amarela. É isso, o Boris já chegou na Gazeta fazendo fofoca, querendo trocar de lugar comigo. Brincadeira, Boris, senta aqui, vamos fofocar junto, viu? Mas vocês deviam fazer aquelas fofocas no ar. É, fofoca interna, fofoca caseira, né, Boris? Eu sou super a favor das fofocas Eu caseiras. também. Mas é que ontem eu já tava de amarelo e branco, então vamos combinar que eu já tava combinando super com o cenário. Hoje eu tô de verde, que tá além do amarelo no vídeo. Então eu falei, gente, é melhor trocar a cadeira. Enfim, sugestão da diretoria, rolou dança das cadeiras. Eu saí com a Foi uma cadeira delícia. pendurada, assim. O pessoal morreu de ir. Ai, Boris, adoro. É um prazer Mas- gigante ter você também engrossando o nosso time da TV Gazeta, o time dos nossos jornalistas, trazendo a sua seriedade. Seus anos de jornalismo, já são quantos anos, Boris, de jornalismo? Mais de 60, acho que 62. Uau, Testemunha Há muito viva de tempo. tantos acontecimentos, né? Da história do nosso Brasil, de boa parte da história do nosso país, né? Desde Pedro Álvares Cabral, quase. O bom é que a gente está tendo então um reforço e daqueles do nosso jornalismo que vai poder contextualizar tudo. Ô Boris, eu lembro que quando você trabalhou na outra emissora, lá quando você chegou lá em 2016, eu trabalhava no Estadão e fui bater um papo contigo. E foi uma das Eu entrevistas lembro. mais gostosas que eu fiz naquele ano, foi super bacana e eu passei a te admirar ainda mais. E agora, Boris, eu quero saber, que negócio é esse? A gente está acostumado a ouvir você falar boa noite e agora vai ser bom dia. Como ele falou pra gente agora É. há pouco, né? Mas o Boa Noite que me caracterizou, eu nem sabia, o carioca que fazia o jornal do Boris, o carioca que descobriu que eu falava boa noite daquele jeito. E vai ser bom dia, mas eu vou acabar encontrando outra coisa para falar. Tem que entrar de maneira diferente. Bom dia é muito pouco, tem que ser mais que bom dia. Alguma coisa, eu estou matutando. Hoje o boa noite me fez falta. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. É impossível não lembrar do Carioca realmente fazendo essa caricatura muito bem-humorada, né? E como é que você sempre sabe- encarou isso, Boris? Regiane, você sabe que de vez em quando eu passo em algum lugar, num shopping e tal, de frente não, as pessoas cruzam comigo, geralmente jovens,
Aí vem lá de trás, boa noite, boa noite, boa noite. Isso pegou. As pessoas ligaram o boa noite comigo. Foi muito prazeroso o Carioca, foi muito prazeroso. Me disseram, alguém me contou, uma coluna publicou que eu estava muito bravo com essa caricatura, com essa imitação. Nada, eu curti, imagine, me divertia muito, ficava esperando para dar risada. É sinal de Até que eu participei do programa. Que maravilhoso. Eu, sinceramente, Muito considero uma bom. homenagem, Eu né? também. Significa que você Claro. conseguiu realmente criar uma marca registrada que é só sua, né? Uma homenagem, me senti homenageado. Não conheci o Carioca, conheci ele lá na Band, mas é ótimo. E ele levava um tempão para... Eu levei só 9 meses, ele levava horas para virar o Boris. Ô Boris, eu tô curioso para saber como é que vai ser esse telejornal que vai abrir a nossa grade aqui na Gazeta. Conta um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, esse jornal já existe. Olha que coisa boa. Eu estou fazendo ele no YouTube. Ele está no YouTube, no Facebook, no Alpha Channel, que é uma televisão de Alphaville, onde eu moro. No YouBook, no Periscope, já está em um monte de lugares desde o dia 20 do mês passado. Legal. Então, é um jornal feito para a internet. Não tem repórter, tem só apenas eu, e já chega, né? Já é muito. E o programa é baseado, e é uma homenagem ao Leporassi, que era um jornalista, um radialista que fazia, já se foi, fazia um programa na Rádio Bandeirantes, chamado O Trabuco. Certo. E que era, ele supostamente deveria pegar os jornais, ele gostava do Diário Popular, que não existe mais, ia às principais notícias e comentava. O programa é muito parecido. Eu pego os jornais, mostro alguns jornais e comento as notícias. Não é um jornal fortemente de notícias. Claro que eu falo sobre os principais fatos do dia e digo quais são. Mas é um jornal de comentários. Ótimo. 30 minutos eu faço os comentários e vou mostrando rapidamente os jornais. Mas é um jornal de comentário. Eu não quero que ninguém tome as minhas posições, assuma as minhas posições, mas acaba sendo um exercício democrático, da pessoa até me contestar. E é muito gostoso, porque eu faço de casa. Eu disse ontem para uma pessoa num jornal, e a pessoa publicou, sou o dono do meu nariz. E foi uma iniciativa do Sidney Oliveira, da Ultrafarma. Por quê? Primeiro, o Sidney de Oliveira é uma pessoa que acredita que o Brasil é um país que tem remédio. Então ele gosta do programa e ele transou com a direção da TV Gazeta. Eu estou aí num acerto entre ele e a TV Gazeta, e ele não coloca comerciais dentro do jornal. Acho que vai colocar um antes, depois, um antes, um depois, quando muito. Mas é aí uma novidade, é multiplataforma. E nós estamos bem ansiosos, viu, Boris? Certeza, com bem certeza. ansiosos. É um convite ao pensar Fala. também, né? Ao pensar as notícias de uma forma diferente, dinâmica, muito interessante o formato. Adorei. Olha, Boris, seja muito bem-vindo. Então é segunda-feira, a partir de segunda agora, às 8h15 da manhã. Não, Não? às 8h45. 8h45, é perdão. isso Das mesmo. 8h45 Na até as Gazeta, 9h15. 8h45 às 9h15. Às Não 9h15. perca, você vai gostar, é divertido, é informativo, é comentativo. E é importante para a gente já abrir o nosso dia sabendo exatamente do que está rolando no nosso país, na nossa cidade, né, Boris? E ainda mais noticiado e comentado por você, que, enfim, dispensa apresentações. A gente se sente muito honrado de ter Sem aqui dúvida. na nossa casa. Seja muito bem-vindo, viu, A Boris? honra é minha, o prazer estar com vocês da TV Gazeta. Eu estou sendo muito festivamente recebido. Eu agradeço essa recepção calorosa e espero corresponder às expectativas da TV Gazeta
e dos meus companheiros de televisão. Temos certeza de que vai dar tudo certo. Boris, e se prepara que assim que acabar essa história toda de pandemia, vacina chegar, você está convidadíssimo para vir para cá ganhar umas calorias junto com a gente, combinado? Exato. Olha, eu vou, mas se você precisar, pode até mandar antes aqui para casa. Boa, Boa! Ótimo, muito bom. Boa, Boris. Obrigada, Obrigado, viu? Ótimo fim de semana para você. Abraço. Boa sorte na estreia. Veremos Muito bom. segunda-feira. Até segunda, Boris. Obrigado. Olha, eu faço uma ideia que realmente a entrevista que você fez com ele num passado aí, não muito Foi distante, muito deve ter legal. sido uma das mais interessantes e divertidas. Ele é muito espirituoso. Foi muito legal. Eu cheguei A lá. gente tá acostumado com essa coisa um pouco mais sisuda do jornalismo, né? E Sim. gente, é uma delícia para conversar. E é exatamente isso, né, gente? Quando a gente entrevista esses mitos da nossa profissão, a gente fica bem surpreso como eles são de fato nos bastidores. Não é segredo pra ninguém, ele trabalhava na Rede TV, ele foi contratado lá em 2016 e agora é nosso reforço aqui na Gazeta. E foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz naquele ano. Me recebeu com uma simpatia, muita conversa boa e a gente se sente honrado de verdade de ter o Boris aqui. Querido, viu? com certeza. Então, na segunda-feira, 8h45, encontro marcado com Boris Casoy, dando bom dia para Bom você. dia! Bom dia, bom Então, dia. gente, tem uma telespectadora nossa, Jana Priante, tô me divertindo aqui com as mensagens que ela tá me Que ela tá mandando. Um bom falando? dia enorme pra você, viu, Jana? Obrigado por estar ligadinha aqui no Revista. O que aconteceu? São esses nossos telespectadores que se divertem com qualquer vírgula daqui do cenário, da gente, tudo mais, entra no nosso espírito. São pessoas maravilhosas. Um beijo de Adoro. verdade, viu, Jana? Obrigado, viu? Ó, espero também que vocês agora prestem atenção nessa história, porque é babado, confusão, treta, pancadaria. Menina, não é a Fazenda. Não? Não. É o quê? Vixe. Tem uma história, gente, que foi um barraco que rolou lá no Balanço Geral da Record por conta de uma entrevista que o Nelson Piquet deu a um canal do YouTube falando sobre o passado de Ayrton Senna. E aí a ex-mulher de Ayrton Senna veio à tona para tentar defender. Só para vocês entenderem, gente, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, eles foram grandes inimigos na vida. Tudo porque o Ayrton Senna ficou um período afastado aí das pistas, aí ele deu uma entrevista na época, ali nos anos 80, falando que ele saiu de cena para dar espaço para as outras pessoas, foi visto num tom arrogante, Nelson Piquet ficou pé da vida, enfim, toda uma treta. E aí nesse jogo de egos aí do passado, o Nelson Piquet uma vez disse para a imprensa numa entrevista que o Ayrton Senna seria homossexual. Ele falou isso numa entrevista. Ele falou que o Ayrton Senna não gostava de mulheres. Eu me lembro que pairava essa história mesmo sobre É o um Ayrton. dos boatos, né? É um dos grandes boatos. A gente não sabe se de fato... Melhor, não é que a gente não sabe. A gente não sabe se de fato essa história nasceu daí. Mas o Nelson Piquet deu essa entrevista e pegou muito mal, tanto que o Ayrton Senna processou ele na época. Eles viraram grandes Inclusive, inimigos depois disso, né? E tantas outras coisas de bastidores do mundo automobilístico várias também. coisas, porque sempre movimentou muita grana, né? E foi um momento muito feliz para o Brasil, porque a gente tinha grandes pilotos naquela época competindo, né? Bom, nessa entrevista que o Piquet deu lá na terça-feira no canal Rap 77, ele falou sobre essa rivalidade com o Ayrton Senna, e aí ele falou que o seguinte, ó: Senna estava desaparecido por meses, mas não foi para me deixar aparecer, foi por não ter de explicar à imprensa brasileira porque não gosta de mulher. Então ele deu essa entrevista, fez essa afirmação, e aí o Piquet foi lá se defender e tudo mais, e aí ele pegou e falou de toda a confusão que rolou nos bastidores, e aí o Piquet na época deu essa declaração e tudo mais, e aí o advogado falou o seguinte para o Piquet, né? Depois que o Ayrton Senna ameaçou de processá-lo por difamação por conta dessa entrevista. Ele falou, ó, descobri uma coisa, não sei se você sabe, o Senna foi casado e o casamento dele foi anulado. E eu, né, o Piquet, o que significa isso? E o advogado, só tem duas maneiras de anular o casamento, por não consumação ou atração pelo mesmo sexo, ou coisa assim. A gente está falando, gente, de anulação na Igreja Católica. É a anulação do casamento na Igreja Católica, que é uma das coisas mais difíceis de se acontecer, né? Mas existe uma maneira de sim anular o casamento e são situações tem um prazo, extremas. né? Eu não sei se esse prazo é dentro da justiça ou da igreja. Então, é prazo dentro da igreja. Teve um amigo meu que se casou, teve filhos, fez faculdade comigo, nem vou citar o nome aqui, mas enfim, um querido. E aí ele se casou super jovem, só que aí ele descobriu algumas coisas não muito legais a respeito da ex-mulher dele,
e ele foi e pediu a anulação. Conseguiu. O processo de anulação na igreja, gente, é o seguinte, a igreja convoca uma cacetada de testemunha. É pior do que um julgamento no tribunal. Uma inquisição. E aí, se alguma testemunha der um relato que seja uma vírgula diferente da outra testemunha, ou der um relato que não bata com o da vítima que está pedindo anulação, a igreja não anula o casamento. Ele só conseguiu anular esse casamento dele porque todas as pessoas acompanharam o desastre que a ex-mulher dele fez na vida dele e as mentiras que ela protagonizava, enfim, a cilada que ela meteu, que ela acabou colocando ele, porque todo mundo acompanhou e ficou embasbacado. Então, assim, para anular um casamento na igreja católica, meu anjo, você tem que, rebolar. Enfim, o Nelson Piquet falou isso, que o Ayrton Senna tinha conseguido anular esse casamento aí na igreja, ou melhor, que esse casamento foi anulado e teriam sido por esses motivos. E vale lembrar que a gente está falando assim, dos anos 80, 90, onde o machismo e o preconceito, era gente, enorme, olha, né? Era uma instituição, era uma obrigação moral. Graças a Deus, a gente avançou essa etapa aqui na nossa humanidade. Mas enfim, o papo foi. E ele falou o seguinte, que o Senna, depois, né, que naquela época que tinha toda essa questão do machismo, ele nunca era visto com nenhuma mulher nos bastidores. Ele só andava acompanhado de um tal de Júnior. E tinha essa especulação dentro do meio automobilístico de que esse tal desse Júnior seria o companheiro do Senna. Quando essa fofoca de que o Senna era homossexual começou a ganhar corpo, aí o Senna começou a namorar pessoas da mídia, como a Xuxa e a Adriane Galisteu. Isso tudo foi, quem disse isso foi o Nelson Piquet. Tudo isso que eu estou relatando para vocês foram falas do Nelson Piquet. Me fala uma coisa, qual é o tamanho da relevância disso nesse momento? Nenhuma. Ficar levantando essas lebres. Pra que o Nelson tá falando isso? Mas nenhuma. Que loucura. Por que eu tô contando toda essa história? Até hoje ele continua com essa história, né, querendo manchar. E outra, a gente sabe que hoje esse assunto não mancha absolutamente nada. Exato, eu concordo plenamente, Rê. Ainda mais eu, né? Ainda mais eu. Eu não concordo com isso. Mas por que eu tô contando isso? Porque ontem, lá no Balanço Geral, a Lilian, que é aquela moça que vocês viram ali aos beijos com o Ayrton Senna numa das fotos, que foi a ex-mulher do Ayrton Senna, ela, gente, detonou, essa moça aí, a Lilian, detonou o Nelson Piquet, falou absurdos e falou, gente, como que ele tem a coragem de falar um absurdo desse? Inclusive, na época que nós fomos casados, eu cheguei a engravidar. Eu sofri um aborto espontâneo, a gente se amava muito, a gente se respeitava demais. Enfim, ela deu toda a declaração, falou que o casamento acabou porque simplesmente acabou. Eles tiveram um divórcio normal, como e vários a anulação, de repente, é porque eles querem a possibilidade de se casar de novo na igreja católica, né? Parece que não teve anulação não, não amiga. teve? Mentira? Parece que não teve. Ai, meu Deus, Parece ainda que não. isso? Foi um divórcio como outro qualquer. Então, olha só como funciona a mentira, né? Foram lá, contaram uma mentira para o Nelson Piquet, o Nelson Piquet aumentou ela, jogou isso na imprensa, a imprensa mundial reverberou, e olha que era uma época sem internet, até hoje a gente tem essa boataria a respeito da vida pessoal do Ayrton Senna, que pra gente, tanto faz, porque não gênio, sem brincadeira, não faz, porque esse homem foi um exemplo para podia ser um marciano, ele podia ser o que ele quiser. Exato. Gente, Ayrton Senna é Ayrton Senna. E assim, sem brincadeira nenhuma, Adriane Galisteu e Xuxa, a essa altura das vidas delas, com as carreiras solidificadas, com tudo que elas construíram, você acha que até hoje elas iam sustentar uma mentira a respeito de um relacionamento com Ayrton Senna? Foi de verdade. Assim, sem brincadeira nenhuma, é muito complicado esse tipo de declaração. Eu não sei se isso vai ter mais alguma consequência para o Nelson Piquet, porque a família do Ayrton Senna zela demais pela imagem desse homem e a família está corretíssima, né? Porque esse homem trouxe muitas glórias para o nosso país, ele trouxe muito dinheiro para o Brasil também. Nossa, ele me fez chorar tanto quando ele foi. Gente do céu, como eu chorei. Enfim, ele foi o primeiro grande herói aqui do nosso esporte nacional. Mas enfim, eu acho triste o Nelson Piquet dar esse tipo de declaração a essa altura do campeonato. Porque vira a página, pelo amor esse tipo de situação. Deus, evolua, né? Vamos evoluir, galera, pelo amor de Deus. Vamos lá, Gabi, agora chegou a hora de falar deste problema. Sabe o que aconteceu ontem? Um tilt, deu um apagão no mundo? O que houve ontem? Cara, Teve o alinhamento de planetas ontem à noite? Aconteceu o que, será? Eu também não sei, porque olha, Mariano foi o mais votado para ficar, com mais de 40%, gente. Ele ficou com
ó, 41,80% dos votos. E eu não entendi absolutamente nada. Você e 80% do Brasil. Exato. Ó, a Raíssa teve 25,58% dos votos e a Lid 32,62%. Gente, mas o mais louco ainda, além do Mariano, é entre a Lid e a Raíssa. A Lid que tá sendo tão odiada. Então, As pessoas comentando tanto fora a Lid, que ela é chata, que não sei o quê. Mas você sabia, Rê, que nas enquetes, não as oficiais, né? Porque a oficial tá dando aí esse resultado. Mas na enquete do UOL, a do Notícias da TV e a de outros sites confiáveis, mostrava que sim, a Lid ia ficar. A dúvida estava ali entre a Raíssa e o Mariano. E aí o Mariano pega e deslancha desse jeito. E o que mais me surpreende, agora falando muito sério, gente, não é a Lid ter ficado ou não, foi o fato da Raíssa. Lembra aquela roça que teve, que, enfim, o Biel achou que ele tinha sido mais votado e etc? A Raíssa, na verdade, ganhou muito mais votos do que o Biel, ou seja, a gente estava achando já que ela estava pintando como favorita. A gente não sabe de fato o que aconteceu. Não sabemos de fato o que aconteceu para a Raíssa ter saído. Ninguém está entendendo. Ontem, inclusive, ela deu ontem não, né? Nessa madrugada já, ela deu uma entrevista lá para o Vitor Sarro na cabine de descompressão do Play Plus. E nem o Vitor Sarro, que é o apresentador da internet de A Fazenda, falou, cara, ninguém tá entendendo nada aqui. Qual a leitura que você tá fazendo dessa situação, Gabi? Você acha que ela perdeu um pouco do protagonismo nesses últimos dias? Assim, ela deu uma arrefecida na situação ali. As pessoas que a provocavam saíram, né? Exato. Mas, assim, a leitura que eu faço, Rê, é uma leitura que, assim, lançaria dúvidas a respeito de uma série de fatores ali em relação a esse jogo, né? Tá. Eu tenho os meus pés atrás com todos os programas que não passam por auditoria na hora de votação. Eu tenho os meus pés atrás. Não tem. Não tem, a Fazenda já tem alguns anos que abriu mão disso. E aí quando a gente pega, por exemplo, algumas pessoas que aceitaram participar do reality show. Isso eu estou fazendo suposições aqui, tá, gente? Pessoas que nunca aceitaram participar desse reality show e esse ano, por uma excepcionalidade, aceitaram. Não sei quais são os tipos de acordos que foram feitos. Eu estou confabulando aqui. Tá. Porque, sem brincadeira nenhuma, tudo bem que pode fazer parte da minha bolha, do meu universo, mas, gente do céu, eu não vi grandes torcidas pelo Mariano, para ficar o Mariano. Só que assim, tem algumas coisas que são justificáveis. Uma coisa ecoa num lugar e de repente o resultado é outro. Exato. Assim, o fato do Carioca, por exemplo, ter feito uma baita de uma zoeira ontem, chamando ele de Floresta Amazônica, o Carioca falou assim, se a Stephanie é planta, Mariano é a Floresta Amazônica, porque ele não faz nada de produtivo ou de útil lá dentro. Então... E aí, qual é o entendimento que as pessoas fazem de falar assim, quero continuar vendo essa pessoa? Não que o Mariano seja uma pessoa ruim, gente, nada disso. Eu já recebi mensagem aqui de fã do Mariano, falando, eu adorei que o Mariano ficou. Eu, enquanto telespectador de A Fazenda, não vejo muita utilidade nele lá dentro do programa. Não produz nada. E tem gente comemorando que a Raíssa saiu, o Marcel Ramos, por exemplo. Então. Viva, a Raíssa saiu. Pois é. Então, é muito doido, né? Que a gente vive numa bolha, cada um vive numa bolha muito doida. E na minha bolha, gente, o Mariano ia sair. Olha que coisa doida. Mas ele segue aí na disputa e com esse placar aqui, o pessoal já tá comentando, olha, por essa votação a gente já tem quase certeza que o Mariano tá lá na final. Vamos ver, né, como é que vai ser daqui para diante. Eu só sei que a Fazenda, com a saída da Raíssa, perdeu a sua participante mais interessante da temporada. Porque ela foi a única que entrou lá e a gente falava, gente, quem é essa mulher? Nunca tinha ouvido falar dela. E de repente ela se tornou protagonista em questão de segundos. Era uma bomba relógio, trouxe à tona diversas discussões importantes, inclusive sobre saúde mental, e uma menina que agia com naturalidade, com um coração bom e que nunca traiu as pessoas que estavam ao seu redor. Eu acho que ela passou uma mensagem bacana. Porém, eu entendo também quem não gostava dela. Tinha gente que falava que ela atuava lá dentro e tudo mais. Mas o Michel tá perguntando o seguinte aqui, ó. Se eu não estiver errado, na próxima semana terão que sair 2 e na outra semana mais 2. Só pra na última semana ficar 4 certinho na Fazenda, é isso? Não? Como é que vai ser a dinâmica daqui pra frente? Então, a Record não falou ainda. Porque na última semana, na grande final, só vão poder ter 4 pessoas. E agora a gente tem 3 semanas pela frente e precisam sair, gente, 5 pessoas. 5 pessoas precisam sair.
E como que vai fazer? Então, numa semana vai ter que sair 3, na outra vai ter que sair 2. A gente não sabe ainda como vai ser. Talvez nem a Record saiba, porque eles não avisaram nada. O problema lá da Fazenda é que é um reality show que não tem muita transparência. Não tem muita transparência com o telespectador. Eles avisam as mudanças. Eles mudam regra no meio do jogo. Em cima da hora. Então vamos supor. Foi definido o fazendeiro da semana. Então agora a gente vai colocar essa dinâmica desse jeito. É diferente lá do Big Brother, que eles anunciam as mudanças antes de realizar as provas, que são definitivas exatamente para não gerar dúvida na mente de ninguém. A Fazenda peca nisso. Acerta em vários fatores. Mas a transparência ali não é o forte do reality show, viu, Rê? E a gente aposta que a partir de agora ele vai ficar meio morninho lá, não vai não? Sem a Raíssa? Vai sim, mas enfim, a gente segue assistindo, né? Que é o que tem aí de reality show pra ver. Amiga, deixa eu te contar uma história rapidinho antes da gente encerrar. É que rolou um boato há um tempinho atrás que a Luciana Gimenez estava solteira de novo. Mas não tá. Postou foto lá com o boy, com o Eduardo Bufara. Então assim, é pra espantar rumores de separação total. Tá aí ela do lado do boy. Tudo bem que é um TBT. Mas eles estão juntos, porque você não faz um TBT com teu ex, né? Com ex-boy, não. Não faz isso. A não ser que você tivesse muita intenção de que ele visse e voltasse pra você. Foto com o ex, normalmente a gente rasga, faz uma fogueira. Apaga da timeline. Ai, amiga, tinha umas lá em casa já há um tempo assim, tava impressa ainda, ó. Falei, Jesus amado, como você veio parar aqui? Pelo jeito ficou um ranço aí. Não ficou, não. Não? Era só pra mandar embora o passado mesmo. É só pra aliviar espaço lá em casa.